Passo a ler o item 3. Em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura de auto de prisão em flagrante ou de termo circunstanciado. Alguma objeção? Presidente. Não, ministro Alexandre. Presidente, a partir do momento que nós votarmos a tese e seja publicado, amanhã nós já temos uma nova realidade nas ruas. E essa nova realidade será exatamente que o policial apreendendo 10 gramas de maconha sem nenhuma outra prova, deverá imediatamente considerar isso que é porte para uso próprio. Se é porte para uso próprio, o item 3 diz corretamente que não poderá ser lavrado auto de prisão em flagrante nem termo circunstanciado. Até aí não há nenhum problema. Mas deverá notificar o autor do fato para comparecer em juízo. Qual juízo? Porque a polícia vai ficar perdida. Esse foi um grande problema que o ministro André levantou na sessão retrasada, eu coloquei, o ministro Toffoli também. Nós devemos fazer uma regra de transição que o juízo, enquanto não houver uma alteração, é ainda o juízo penal, porque é o juízo que está pronto para isso. Mas o ministro Gilmar faz essa observação, ou pelo menos em algum momento do voto dele, eu li essa observação. Me deixe conferir aqui. Olha. Porque não há, presidente, não há um sistema. Nós temos que verificar que há centenas de casos por dia. Não há um sistema. Vai notificar quem? O ministro Gilmar diz aqui, olha, até que seja fixado o novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será excepcionalmente das varas criminais. Portanto, tem uma regra de transição aqui. Pode que deva constar na tese, ministro Gilmar, porque eu falo isso do ponto de vista prático. Porque a autoridade policial, ele vai enviar para quem? Vai enviar para o DIPO, em São Paulo, vai enviar para as varas criminais. Então, a autoridade policial deve estar ciente de que ela pode continuar enviando para a autoridade criminal, juízo criminal. Está dito aqui. Não, na tese não está dito, presidente. Talvez incorporar esse parágrafo do dispositivo como um item de tese. O Supremo Tribunal Federal, diz o ministro Gilmar no voto, na conclusão da tese, porque ele fez 8 itens e depois diz, o Supremo Tribunal Federal deliberou ainda nos termos do voto do relator, e aí vem, até que seja fixado pelo CNJ esse novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 será excepcionalmente das varas criminais, conforme a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Em regra juizada, Senhor presidente, me permite uma observação? Qual não, ministro Zanin? O artigo 48, parágrafo 1º da lei 11.343, fala em competência dos juizados especiais criminais. Então, se for essa a compreensão da maioria, me parece estabelecer uma regra de transição, em princípio, deveria valer o que está no artigo 48, parágrafo 1º. Eu acho que essa foi a intenção do ministro Gilmar, tipo, dizer, enquanto não sobrevier nova regulação, aplique-se excepcionalmente o que está vigendo. É que o regime é juizados, né? Na conduta do artigo 28, a lei fala em juizado. Eu não veria. Ministro Gilmar, se permite, a regra de transição, ao invés de ser uma regra de transição, ser uma regra de confusão, nós temos que manter, como disse o ministro Zanin, o juizado e é o termo circunstanciado. Nós não podemos colocar que é vedada a lavratura de termo circunstanciado, porque digitalizado, até que haja uma regra de transição, se faz o termo circunstanciado e ele imediatamente é enviado ao juizado. Enquanto houver essa competência, se nós inventarmos uma notificação que não seja o termo circunstanciado, nós vamos parar o trabalho da polícia em relação a isso. Mas o que eu acho que o ministro Gilmar quis evitar aqui é levar preso em flagrante para a delegacia, entendeu?
O termo circunstanciado não é prisão em flagrante nunca. Não, mas leva a pessoa para a delegacia. Acho que foi isso que se quis evitar. Porque sim, mas ministro levar para a delegacia significa tratar como crime, né? Não, mas ministro Barroso, presidente, com todo respeito à regra de transição, a pessoa vai ser levada para onde? Para lugar nenhum. Apreende a droga e se faz uma notificação no meio da rua. Comparecer em juízo. Não existe esse procedimento, é impossível. Na prática é impossível. Não, mas a regra de transição não pode. Com todo respeito, não foi isso que foi votado no mérito. É 48, qual é o... Parágrafo 1º, senhor presidente. 48, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Diz assim, o agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos tais e quais, será processado e julgado, que também não é o caso, na forma dos artigos 60 e seguintes da lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Aqui é para o processo crime, mas eu não vejo problema de que seja nos juizados especiais criminais. Mas eu acho que a apreensão da droga, sim. A apreensão do indivíduo, eu votaria contra. Mas a regra aqui... Vamos só, perdão, é a última intervenção nesse ponto, mas vamos pensar a realidade. A pessoa está com a droga, precisa fazer, primeiro, um auto de apreensão, em que a própria pessoa assine, verifique e que se coloque, precisa se pesar a droga. Para se pesar a droga, para ver se é usuário ou não pela presunção, isso não pode ser feito no meio da rua, isso tem que ser feito no estabelecimento. Nós iremos fixar, o CNJ, o próprio Congresso, um estabelecimento civil, administrativo. A regra de transição, essa droga precisa ser levada hoje até a delegacia para que se pese, se faça o auto e diga 8 gramas é usuário, termo circunstanciado, se apresente no juizado. Não é possível nós tirarmos nesse momento esse encaminhamento à delegacia, que é o único local que vai poder pesar a droga para aplicar a nossa tese e determinar o comparecimento ao juizado especial criminal. Então, essa é a minha preocupação, ministro Gilmar e presidente. Então, eu tinha colocado, o ministro Barroso já referiu, que até que seja fixado pelo CNJ esse novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será excepcionalmente das varas criminais, das varas existentes, conforme a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Foi isso que se estabeleceu, foi isso que a gente tinha combinado. Senhor presidente, respeitosamente, como sou o primeiro a votar, né, eu considero que, com a aquiescência de Vossa Excelência e do ministro relator, ministro Gilmar, trazer para a tese o que está no penúltimo parágrafo dessa folha que Vossa Excelência leu, é uma medida, como disse o ministro Alexandre, prática, porque e trocar a vara por juizado, até no sentido geral, o que tem mais similitude com esse processo sui generis que nós estamos criando? O juizado, não a vara. Sim. Então, é o que está mais próximo. E o juizado, inclusive, é mais capilarizado. Então, eu acho que colocar o juizado especial criminal inserido aí na tese, né? Puxando para cima. Vossa Excelência tem razão, presidente, está no voto. Mas é importante que conste da tese, porque a tese é quase uma lei nesse caso. Mas né? veja... Então, quanto mais clara, melhor. Está no dispositivo. A única mudança que eu faria é, onde o ministro Gilmar falou varas criminais, a gente botar juízos criminais. Juizados especiais criminais. Se você quiser botar... Juizados especiais criminais. Juizados especiais. Depois. Agora, só também um esclarecimento. Pela ordem, senhor presidente. Peraí, deixa eu só resolver esse ponto aqui. Ministro Gilmar, então, estou botando, será excepcionalmente dos juizados especiais criminais. De acordo. Ok. Pois não, ministro Fux. Não, eu só queria dizer que não vai haver muito problema prático, porque na hora da organização dos juizados especiais não há tantos juizados disponíveis. Então, normalmente eles são conjuntos, juizados especiais, civis e criminais. Eu colocaria juizados criminais, porque você pode ter localidades em que não tenha juizado especial. Então, eu colocaria só juizados criminais, entendeu? Os juízos criminais, que é um gênero. Não, presidente, porque mesmo, me perdoe, mas quando não há
a unidade, como o ministro Fux acabou de dizer, existe o juizado. Às vezes, isso com uma vara. A questão do rito que o ministro Alexandre esclareceu, é preciso que haja um rito de transição até o CNJ ou, eventualmente, o Congresso decidir. E eu acho que a Lei 9.099, que é o Juizado Especial Criminal, que existe. Toda comarca tem juizado. Ele pode estar dentro ou fora da vara criminal, mas existe, porque é um rito. Eu acho que, do ponto de vista prático, o rito da Lei 9.099 é o mais próximo desse procedimento administrativo, vamos chamar assim. E eu sugeriria, insisto nisso, presidente, à luz do que o ministro Zanin e o ministro Alexandre propuseram. Não apenas nesse parágrafo explicativo ou expletivo que está após a tese, que está no penúltimo parágrafo, mas colocar no item 3 da tese. Veja, está constando do dispositivo. O relator vai decidir, mas como técnica, você coloca na tese o que é permanente. O que é transitório, você deixa como complemento do dispositivo. Sim, mas eu, presidente, acho que se pacifica e se esclarece o entendimento, podemos colocar na tese e deixar explicitado. Assim ficará, então. Vossa Excelência mandará a tese retificando. Sim. Prossigo. Nos termos, item 4. Item 4. Só uma última... Tá difícil. Vamos lá. Só uma última sugestão, presidente. Até em virtude disso, o CNJ poderia rapidamente resolver isso, a transição, passando essa competência até que o Congresso legisle do juizado especial criminal para o juizado especial civil. Porque, na maioria dos casos, como o ministro Flávio Dino disse, no Brasil, eles são cumulativos. Obrigado, presidente.